também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
refletir com os irmãos o que seria o reino de Deus. O que seria o reino? Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse que veio implantar o reino dele com as pessoas que aqui estavam. Ele veio implantar o reino que não era algo físico. Às vezes, principalmente os judeus, entendem que o Messias, ele virá ainda como o rei Davi, com uma espada, com um poder, e vai retomar a glória de Israel. Mas o reino de Deus, ele é o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino, quando nós estamos falando a respeito do reino de Deus, é o Senhor Jesus Cristo governar as nossas ações. O Senhor Deus Todo-Poderoso governar a nossa vida. E tem um texto na Bíblia que diz que quando o reino é estabelecido, ele promove justiça, paz e o quê? Alegria. Pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quando eu tenho o reino de Deus sendo multiplicado dentro do meu coração, eu tenho justiça, eu tenho paz e eu tenho alegria. E quando nós vamos aplicar isso ao tema, nós poderíamos mudar. Nós poderíamos dizer assim: família multiplicando a justiça, a paz e a alegria. Ficou mais fácil assim? A família multiplicando a justiça, a paz e a alegria. Porém, para que isso venha a ocorrer, para que essa justiça, essa paz e essa alegria, ela venha a acontecer, nós precisamos estar atento, pois um reino bem governado, ele tem funções bem estabelecidas. Um reino, ele tem um rei. Um reino, ele tem os seus servos. Um reino, ele tem os seus guerreiros. Um reino, ele tem pessoas que atuam em determinadas situações e exercem aquilo com maestria. Um reino, quando ele está bem ajustado, todos os seus servos, todos aqueles que integram o reino, eles estão em sincronia. Não tem um que vá mais à frente do outro, nenhum que fique mais para trás do que o outro. Mas pastor, como é que isso vai se aplicar na minha vida? Vamos lá? Se nós, como família, queremos multiplicar esse reino, nós precisamos estar alinhados com o que o texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 até o versículo 33 fala, assim também como a continuidade dele, que está no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Se nós buscarmos estar alinhados com o que o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar nesse texto, o nosso reino, ele vai ser bem sucedido. O nosso reino, ele vai estar bem ajustado. O nosso reino, ele vai produzir justiça, paz e alegria. Mas precisamos estar bastante atentos, porque essa leitura, ela é dividida em 5 partes. A primeira parte começa do versículo 22 até o versículo 24, que é uma instrução para as mulheres. A segunda parte vai do versículo 25 até o versículo 31, que é uma instrução para os homens. Do versículo 1 do capítulo 6 ao versículo 4, a instrução é para os filhos. Do versículo 8 até o versículo 9, é para os servos, os trabalhadores. E o versículo 9 é para os senhores,
os líderes, os chefes, os donos, aqueles que foram colocados por Deus em um patamar acima. Então, se atentamente nós ouvirmos a voz de Deus, de fato nós vamos conseguir multiplicar o reino dele. Precisamos entender o que o apóstolo Paulo está falando para as nossas famílias hoje. Que você possa ouvir a voz de Deus nessa noite. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento tão ímpar, Pai, ao qual nós estamos aqui para te apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que cada um que está neste local, assim também como aquele que acompanha através desse equipamento de mídia, ele esteja com o coração aberto para ouvir, não a mim, porque eu não tenho nada de bom para os passar, mas sim o Teu Santo Espírito, Pai, que habita neste vaso de barro. Que o Teu nome cresça e o meu diminua, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos inicialmente ler o versículo 22 do capítulo 5 até o versículo 24. Essa orientação o apóstolo Paulo ele dá para as mulheres. Então, que todas abram os ouvidos para ouvir o que Deus tem a falar para você. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Queridos, é interessante porque eu já preguei nesse texto em algumas vezes, e quando a gente vê essa palavra submissão, aí às vezes tem alguns maridos que estão com as esposas, aí dão uma cutucada assim nela, diga, olha, tá vendo? Tá vendo? Tem que ser submissa. Quando eu falar, tem que ser sim, senhor. Não é assim, ela? Nela? Cuidado não, o braço de Luciana está maior do que o teu. Isso, levar uma abraçada dela, a casa cai. Queridos, a palavra submissão, ela não quer dizer subserviência ou escravidão. Infelizmente, com o passar do tempo, essa palavra ela vem mudando o seu sentido original. Porque a ideia, quando nós olhamos para esse versículo no grego, e ontem, quando eu estava finalizando a mensagem, eu tenho alguns léxicos de grego e eu fui buscando para entender a raiz dessa palavra, porque a ideia que ela nos traz é estar ou me colocar abaixo de uma liderança. E no caso das mulheres, a liderança do seu esposo. O que é ser submissa? É você, de vontade própria, não é algo forçado, não é algo que é colocado de goela abaixo, é algo que vem naturalmente. Você se colocar abaixo da liderança do seu esposo. Mas, queridos, eu não sei se os irmãos perceberam, mas o texto, quando nós lemos aqui, ele passa falando sobre as mulheres. Se você perceber, tem 3 versículos falando sobre as mulheres. Quando você vai para os servos, tem mais 3 versículos. Quando você vai para os filhos, tem mais 3 versículos. Quando você vai para o Senhor,
tem um versículo só. Mas quando você chega no homem, são 7 versículos, e em todas as outras situações, ele se faz presente. Eu disse inicialmente que as mulheres teriam que estar com os ouvidos atentos, não foi? Os homens têm que estar com os dois. Sabe por quê? Porque se a mulher, ela deve se colocar debaixo da sua liderança, qual é o líder que você tem sido? Qual o líder nós, homens, temos sido? Isso é muito interessante porque geralmente quando nós aplicamos esse texto em vários locais, o enaltecimento é da mulher. Tá vendo? Você tem que ser submissa. Mas hoje eu vou, não é porque é dia das mães não, eu vou passar a mão por cima da cabeça das mulheres. E hoje o cajado desce sobre os homens. Queridos, prestem bem atenção. Nós estamos sendo líderes dentro da nossa casa, porque se você quer a submissão da sua esposa, seja exemplo dentro do seu lar. Seja aquele que vai à frente, conduzindo a sua casa. A sua esposa, ela tem o hábito de ver você lendo a Bíblia. Às vezes você quer que ela leia, mas você não lê. A sua esposa tem o hábito de ver você orando. A sua esposa vai para o culto e você fica em casa relaxando. Porque se assim o for, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, a sua esposa, ela não deve submissão a você de jeito nenhum. Lembrando, essa palavra é para crente, tá? Porque muitas vezes nós temos um esposo que não é cristão. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes nós temos um esposo que não segue o caminho que nós seguimos. E aí é quando Paulo fala sobre o jugo desigual. É algo difícil. Mas se uma família, ela deve estar multiplicando o reino de Deus, a primeira coisa que as mulheres precisam saber é que elas precisam ser submissas. Mas elas precisam ser submissas ao Cristo impetrado na vida dos seus esposos dentro de casa. Infelizmente nós vivemos em uma geração que nós temos cada vez menos homens no meio da sociedade. Infelizmente nós temos menos homens, pessoas que assumem a responsabilidade dentro de um lar, pessoas que não delegam a educação dos seus filhos para suas esposas, pessoas que não chegam apenas com o dinheiro do mês e diz: te vira aí com o resto. Mas onde é que está a parte da mulher, pastor? O senhor está lutando para torar na gente aí. As mulheres, elas têm um papel importantíssimo. Sabem qual? Nos futuros homens que vão surgir. Porque os futuros homens que vão surgir passam por vocês. Se a mulher, de fato, ela ensinar o seu filho a ser um homem e não um menino, um homem que assume as suas responsabilidades, a família, ela vai estar vivendo o reino de Deus. A família, ela vai estar multiplicando o reino de Deus. Nós, infelizmente, temos uma geração hoje masculina frouxa. Homens que, se passar uma barata aqui, vai ter um bocado correndo. Aí vai vir uma mulher com uma sandália deste tamanho, pá! Matou a infeliz. Meus irmãos, parece brincadeira, mas não é não.
Nós precisamos, na educação dos nossos filhos, enquanto família, criar homens. Eu já vi muitas pessoas, crentes, com filhos homens, dizer assim: segure as suas cabritinhas, porque o meu bodinho está solto. Isso não existe. Você, mulher, mãe de filho homem, crie um homem. Crie alguém que vai respeitar as mulheres e não usá-las como moeda de troca. Alguém que vai respeitar a sua esposa. Alguém que vai respeitar aquela que está do seu lado. Alguém que vai honrar todo o ensinamento dado dentro de casa. Portanto, sejam submissas. Sejam submissas aos vossos esposos. Se de fato o seu esposo for submisso a Deus. Seu esposo não quer caminhar com Jesus não, irmã? Amém. Faça a comida, faça o café, passe a roupa dele, deixe bem no grau e diga: estou indo, viu? Está indo para onde? Estou indo adorar a Deus. Terminou de fazer as coisas dentro de casa? Estou indo, viu? Está indo para onde? Estou indo orar. Estou indo para o meu quarto orar. Mas está fazendo o quê? Estou lendo a Bíblia. Seja exemplo, porque talvez Deus quer usar você para que essa pessoa, esse homem, ele venha a acordar, ele venha a tomar o papel de homem. Vós, mulheres, sede submissas a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Dando continuidade, chegamos na passagem para os homens. Gente, ainda tem mais, né? Ainda tem mais, Juan? Recebe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, no versículo 25 até o 31, diz o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois em uma só carne. O que Paulo resume nestes versículos é: primeiro, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Mas pastor, eu já amo a minha esposa. Tem certeza? Tem certeza? Qual foi a última vez que você pegou numa esponja para lavar um prato dentro de casa? Porque é função da mulher só, né? Teve um dia que eu fui fazer um serviço lá na casa de Jurandir. Ele disse: espera aí, pastor, que daqui a pouco eu chego aí. Eu disse: poxa, demora. Se eu estava terminando de lavar os pratos. Eu disse: muito bem, garoto prendado. Se foi só naquele dia, não foi mais nesse dia. É todo dia, eu estou ligado. Aí é militar. Mas infelizmente, meus irmãos, nós
Vivemos hoje em um ambiente em que a ideia masculina é aquela: eu trabalho, eu promovo a alimentação dentro de casa, e o resto a gata borralheira que faça. Isso não existe, meu irmão. Isso não é amor pela sua esposa. Homens que a esposa às vezes no sábado precisa de alguma coisa para comprar, está ali fazendo as situações, e o camarada não consegue se levantar da cadeira para ir no mercado comprar alguma coisa. A pessoa não consegue se mover para nada. A segunda parte é: morra pela sua esposa. Não mate a bichinha, não. Morra por ela. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. Se nós lermos aqui, ele diz: marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou, morreu. Cristo morreu pela igreja. Aí quem tiver com o seu marido do lado aí, diga assim: olha, está pronto para morrer por mim? Pergunta a ele: está com medo de quê? Pergunte. Luciana está com medo, está com medo de perguntar e ela dizer: eu mesmo não. Queridos, claro que a hipérbole que é utilizada por Paulo, a gente não vai morrer de fato, e não queremos chegar a esse ponto. Mas o que Paulo ele quer trazer para nós é que a entrega pela nossa esposa, ela tem que ser total. Às vezes o William está fazendo alguma coisa em relação a artesanato, e às vezes eu fico em casa doidinho, porque eu chego e digo: Willy, eu posso ajudar em quê? Ela diz: tu não sabe cortar os negócios aqui. Se eu botar tu para fazer aquilo ali, vai dar errado. Fica aqui pelo menos, perto. E eu fico agoniado, querendo ajudar, mesmo cansado, às vezes na madruga. Às vezes ela coloca Josué no meu braço, eu fico lá com ele, mas ele começa a chorar. Eu digo: meu Deus do céu, cala a boca, menino, para tua mãe não ter que pegar tudo de novo. Mas não tem jeito. Homens, maridos, amem sua esposa. A Bíblia diz que carros, casas, dinheiro, nós ganhamos às vezes através de herança, mas a mulher sábia vem do Senhor. A companheira idônea vem de Deus. A pessoa que Deus colocou na sua vida merece todo o amor, toda a dedicação que você possa dar a ela. Infelizmente, nós vivemos hoje um índice de divórcios absurdos no mundo, no Brasil principalmente. E eu fui fazer uma pesquisa, o número de divórcios no meio cristão, ele tem aumentado absurdamente, porque às vezes eu não estou amando a minha esposa, às vezes eu não estou honrando a minha esposa. E aí tem algo interessante, porque no versículo 31, Paulo diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Quando eu fui na pesquisa avaliar o porquê de muitos relacionamentos estarem se acabando, tinha um percentual lá que era influência dos pais no relacionamento. A influência dos pais
no meio do relacionamento. Eu digo ao Williane sempre que dentro da minha casa, dentro do nosso relacionamento, a pessoa mais importante não é a minha mãe, não é o meu pai, não são os meus filhos. A pessoa mais importante dentro do relacionamento é ela. Porque a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e eles vão ser uma só carne. É interessante isso, porque às vezes nós deixamos que influências externas entrem no nosso relacionamento. A minha mãe, eu amo muito ela de coração, eu creio que ela deve estar assistindo aí, mas ela sabe que dentro de casa, quem manda é o Willy, não é ela. Ela pode chegar lá em casa e dizer: menino, esse sofá aqui não combina de jeito nenhum. Aí, por que todo mundo saiu de lugar? Eu disse: porque a dona da casa botou aí. Se ela botou aí, vai ficar aí. Mas se tu botar para cá, vai ficar aí. E quando se trata de filhos, eu já vi muitas pessoas dizendo: mais importante do que meu marido é o meu filho. Cuidado, porque quando ele tiver de maior e ele arrumar uma namorada, ele vai-se embora. E talvez ele só apareça na sua casa no Dia das Mães. E olhe lá. Queridos, nós precisamos às vezes lembrar que a instituição chamada casamento não foi algo criado por homens. Foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que estabeleceu a regra do jogo. Nós não podemos mudar essas regras. Nós precisamos apenas cumprir. Homens, amem a sua mulher, dê a vida por ela. Não deixe que zuns externos atrapalhem dentro do seu relacionamento. A palavra do seu pai e da sua mãe vale e muito. Pondere, escute, veja se de fato o que está falando é correto ou não apenas um capricho. E aí você siga ou não, porque muitos divórcios têm acontecido por conta disso. Mulheres, submissão à liderança do seu marido. Homens, amor incondicional pelas suas mulheres. Filhos, versículo 6, capítulo 6, versículo do 1 ao 3, diz o seguinte: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Papo reto para os filhos. Quem quer morrer logo? Levanta a mão. Ninguém, né? Ó, que legal. Já que você quer ter uma vida longa e próspera, obedeça ao seu pai e à sua mãe. Obedeça. Não é obedecer se você achar que ele está certo ou ele está errado. É obedecer mesmo achando que ele está errado. Porque a Bíblia, ela diz aqui claramente: filho, obedecei aos vossos pais no Senhor, se eles estiverem certos. Amém? Misericórdia. Misericórdia. A obediência aos pais. Ontem eu estava pregando no aniversário de 15 anos de uma jovem, e eu preguei sobre Provérbios capítulo 3, quando ele fala no versículo 5, que diz que: e não
se estribes, não se apoie, não se acomode no seu próprio entendimento. E muitas vezes, nós, enquanto filhos, quando ouvimos algumas coisas que não gostamos dos nossos pais, nós nos apoiamos naquilo que achamos ser certo e avançamos. E quando chega lá na frente, a gente dá de cara com um muro de concreto de pelo menos uns 2 metros de espessura. E aí é onde vem aquela palavra: se eu tivesse escutado manhã, se eu tivesse escutado meu pai, eu não tinha entrado nessa. Se eu tivesse ouvido aquela pessoa, o pastor da igreja, porque a ideia que é falada aqui sobre o pai e a mãe, eles são os nossos primeiros líderes. Quem honra pai e honra mãe, quem obedece a pai e obedece a mãe, obedece ao policial, obedece ao professor, obedece ao pastor, obedece a qualquer líder que for por ele ali introduzido. Mas quando eu não obedeço ao meu pai e quando eu não obedeço à minha mãe, infelizmente eu também vou desobedecer a outras autoridades instituídas. Jovem, filho, quer viver bem, quer viver muito, obedeça ao pai e à mãe. É interessante que eu ouvi esse conselho de um senhor que tinha 95 anos de idade. Não foi porque ele morreu, não, é porque hoje ele já tem 97. O diácono Elias, a gente foi para o aniversário dele de 95 anos, e eu cheguei lá e disse: diácono Elias, qual é o segredo para a gente viver tanto assim? Aí ele disse: senta aí, meu filho. Eu digo: pronto, agora ele vai mandar a chave do sucesso. Ele vai dizer que eu preciso caminhar, fazer exercício físico, comer bem e tal. Já peguei o caderninho para anotar. E aí ele disse, sentou assim de frente para mim, os olhos verdes, disse: honre a seu pai e a sua mãe, porque fazendo assim, os teus dias se prolongarão na terra. Eu parei assim, eu digo: rapaz, o velho me enganou. Pensei que ele ia dar uma receita grande, ele deu uma receita mais simples e verdadeira possível. Se você ainda tem a sua mãe, honre ela, ame ela, como eu falei no começo, visite ela, esteja próximo dela, porque assim os teus dias, eles vão se prolongar na terra. Dando continuidade, versículos 5 a 8, diz o seguinte: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com a Cristo. Eu vou dar uma paradinha aqui porque é interessante. Nós trabalhadores, hoje domingo, né? Amanhã a gente vai fazer o quê? Trabalhar, né? Às vezes a gente chega assim e diz: meu irmão, ô segunda-feira ingrata, amanhã tem que trabalhar, bicho. Mas não era bom que fosse feriado amanhã, né? Poxa, tem que trabalhar. Paulo tem um recadozinho para a gente, viu? Paulo tem um recadozinho bem interessante. No versículo 6, ele diz: servos, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, meu irmão? Que o seu trabalho é uma bênção de Deus, e que você tem que se acordar na segunda-feira assim, ó: uhul! Graças a Deus chegou a segunda-feira, vou trabalhar, amém, glória a Deus, seja abençoado esse dia,
Que aquelas pessoas que eu encontre ali no trabalho, eu consiga ali abençoá-las em nome de Jesus. Mas infelizmente, às vezes na segunda-feira a gente acorda com todo o peso do mundo nas costas para ir trabalhar. Aí meu amigo Juan pega a agenda ali, aí tem um cabelo de 7 horas da manhã na segunda-feira. Aí ele olha assim: rapaz, esse caba podia não vir de 7 horas. Meus amados, quando Paulo ele fala aqui, é algo interessante, porque às vezes nós estamos trabalhando e quando o chefe ele chega, todo mundo está ativo, né? Fazendo as coisas e tal, não tem uma sujeirinha no chão, não tem nada, e ali está aquele negócio produtivo e proativo, e o líder sai, o chefe sai, aí a turma, oxe, só aqui, na manha do gato. Meus amados, a palavra de Deus diz que nós não podemos servir apenas quando estiverem olhando para nós, porque nós não estamos ali para agradar a homens, e sim a Deus, porque foi Ele que deu o trabalho para você, foi Ele que abriu a porta de emprego para você. Segunda-feira, acorde cedo, toma aquele banho bem gelado, aquele bem maravilhindo, e vá trabalhar em nome de Jesus. O versículo 9, ele diz o seguinte: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças de lado, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Isso é uma palavra para aqueles que exercem cargo de liderança nos lugares onde você trabalha. Deus colocou você ali, foi para você amar aquelas pessoas que estão sendo lideradas por você, não para você estar com um chicote na mão, descendo a porrada por cima de todo mundo. Quando o rei Salomão, ele morreu, o filho dele veio reinar em Israel, o rei Jeroboão, e ele foi se consultar ao povo, aos líderes, e disse assim: o meu pai, ele colocava alguns impostos sobre esse povo, o que é que eu faço? Aí os líderes disseram: faz o seguinte, diminui um pouquinho a carga, alivia um pouquinho o jugo sobre o pessoal aí. Aí para ele não foi muito bom. Aí ele foi se consultar com os jovens, vê só, os jovens colegas dele. Aí o jovem disse: sabe o que tu vai fazer? Tu vai dizer assim: o dedo mindinho meu é mais pesado do que todo o corpo de Salomão. Meus amados, a experiência agora é minha, não é de ninguém não. As pessoas mais difíceis ao qual eu trabalhei enquanto liderança eram cristãs. Era aquela pessoa que pegava o chicote mesmo, chega e estalava. Trac, trac. Deus colocou você em um lugar alto para você abençoar pessoas. Deus colocou você numa posição de liderança, aonde você estiver, foi para você tratar com amor, foi para você ser de fato boca de Deus naquele lugar, porque senão você só vai servir de escândalo em as pessoas dizerem: oxe, esse crente aí é pior do que o cara que está ali na cachaça bebendo, e era o líder da gente, só via fumando, tomando cachaça, e o cara abençoava aqui, tinha as coisinhas boas para a gente. Agora esse camarada chegou aí e o bicho começou a pegar. Deus não colocou você em lugares altos para você pisar ninguém. Seja humilde, puder ajudar, ajude, não atrapalhe não. Existem situações que às vezes nós chegamos em determinados estabelecimentos e que por uma situação que ocorre ali, a gente precisa desmanchar tudo que foi feito. Às vezes isso acontece muito em cartório.
Quem já foi aqui para cartório por causa de uma vírgula, um acento, alguma coisa que estava ali meio, que não era uma rasura, e teve que voltar com tudo. E aí eu já cheguei em outros ambientes, com documento de carro para passar, um O rasurado por um A, e a pessoa olhar assim e dizer: fica tranquilo, e eu vou conseguir resolver aqui essa situação. Deus te abençoe, vai na paz. Você não foi colocado em lugares altos para pisar. Você foi colocado em lugares altos para dar a mão e abençoar. Queridos, se colocarmos os nossos nomes nesse texto e tentarmos viver através desses ensinamentos, nós seremos cada vez mais justos. Quando de fato eu, enquanto líder do meu lar, eu exercer a liderança, eu vou estar exercendo a justiça dentro da minha casa. A minha esposa, ela vai estar sendo submissa a mim, como Cristo nos ensina. Mas para isso, eu preciso estar atento a tudo que a palavra tem a nos dizer. Eu serei mais justo com o meu cônjuge, com os meus filhos, no trabalho, como liderado, assim também como líder. Sendo justo, poderemos viver em um ambiente onde tem paz e alegria. Pois num lugar onde não existe justiça, não tem paz não. É você trabalhar dentro do inferno. É você estar dentro de uma casa onde você prefere estar mais fora do que dentro. Queridos, vamos clamar a Deus para que Ele nos use na multiplicação do reino dEle, na vida e na família dos seus filhos, para que esses lares estejam em paz e em harmonia, que os corações dos seus integrantes sejam morada do Espírito Santo de Deus, e que venhamos dizer que a minha casa é um lugar de milagre, de oração, de amor e vida. Queridos, se de fato você guardar o que o apóstolo Paulo ele nos orientou na noite de hoje, nós vamos tentar, nós vamos começar a multiplicar o reino de Deus, a multiplicar a justiça de Deus, a multiplicar a paz de Deus, a multiplicar de fato a alegria do Senhor, porque é ela que é a nossa força. Se de fato nós tentarmos praticar tudo aquilo que já ouvimos hoje, nós poderemos pedir a Deus que Ele faça do nosso lar um lugar de harmonia, que Ele faça do meu coração a sua casa, não apenas hoje, todos os dias, que Ele também esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse banquete espiritual ao qual o Senhor concedeu a cada um dos teus servos, Pai. Que a nossa casa, todos os dias, seja um lar de bênção, de oração. Que cada dia o teu Santo Espírito brilhe através dos membros de cada lar espalhado, Pai, por toda a face da tua terra. Que o Senhor esteja dentro dos nossos corações, habitando constantemente, Pai, e que a tua palavra não se aparte, não se distancie, não fique longe dos nossos corações, Pai. Que todas as orientações
que o Senhor tem para nós, elas sejam buscadas ardentemente, Pai. Assim como um recém-nascido, ele anseia pelo leite materno, assim os teus santos, Pai, estejam em buscar a Ti. E que o Teu amor, Pai, Todo-Poderoso, esteja sobre cada um dos Teus servos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a cabeça de cada um, Pai. E que o Teu Santo Espírito esteja confortando e consolando todos os nossos corações. Tudo isso, Pai, não só aqui, mas para todos os Teus santos espalhados por toda a face da terra. E que todo o Teu povo possa dizer amém.